Havia um homem na terra de Uz, chamado Jó. Ele era conhecido por sua integridade, justo diante de Deus e irrepreensível em sua conduta. Com o coração cheio de fé e devoção, Jó foi abençoado além de medida. Os bens eram vastos. 7.000 ovelhas pastavam em suas terras, 3.000 camelôs carregavam suas riquezas, e suas propriedades eram abundantes em servos e terras férteis. Ele era, sem dúvida, o homem mais próspero de todo o Oriente. Além de suas riquezas materiais, Jó era abençoado com uma grande família. 10 filhos sentavam-se ao redor de sua mesa. Em sua casa, a paz e a felicidade reinavam. Mas o que realmente distinguia Jó não era o que ele possuía, mas sua devoção incansável a Deus. Todos os dias, ele oferecia sacrifícios, orava por sua família e buscava viver conforme a vontade divina. No reino celestial, uma assembleia divina se formava. Os filhos de Deus vieram à presença do Senhor, e entre eles, Satanás também se aproximou. Deus, em sua infinita sabedoria, olhou para ele e perguntou: De onde vens? Satanás respondeu, com um tom desafiador: De rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas Satanás, sempre buscando desafiar a justiça divina, lançou uma acusação. Será que Jó teme a Deus à toa? Tu cercaste com proteção tudo o que ele tem. Retira, pois, tudo o que ele possui, e verás se ele não te amaldiçoará em tua face. O Senhor, conhecendo o coração de Jó, permitiu que Satanás o testasse, mas com um limite claro. Tudo o que ele possui está em teu poder. Apenas não toques em sua vida. Foi então que o inimigo atacou. Em um único dia, Jó perderia tudo o que mais amava. Primeiro, um mensageiro veio correndo, ofegante, trazendo notícias terríveis. Os sabeus atacaram e levaram todo o seu gado, mataram seus servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Antes que pudesse sequer reagir, outro mensageiro chegou com uma nova calamidade. Fogo de Deus caiu do céu e consumiu suas ovelhas e os pastores. Eu sou o único que escapou. Como se não bastasse, mais um mensageiro veio, trazendo uma nova onda de destruição. Os caldeus formaram 3 grupos, invadiram e levaram todos os seus camelos. Eu sou o único que sobreviveu para contar. Mas o pior estava por vir. O último mensageiro chegou, trazendo as palavras que esmagariam o coração de Jó. Teus filhos e tuas filhas estavam celebrando na casa mais velha, quando um grande vento veio do deserto, derrubando a casa. Todos morreram. Eu sou o único que restou. Diante de tamanha dor, Jó rasgou suas vestes, em um sinal de profundo luto. Ele se lançou ao chão, mas, mesmo assim, não amaldiçoou a Deus. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em meio a toda sua perda, Jó permaneceu fiel, recusando-se a se voltar contra Deus, apesar de sua dor avassaladora. Embora Jó permanecesse fiel a Deus, Satanás não desistiu. Ele agora voltava sua crueldade diretamente contra o corpo de Jó, cobrindo-o de feridas terríveis, da cabeça aos pés. Desfigurado e em agonia, Jó sentou-se nas cinzas, o único lugar onde ele encontrava alívio para a dor insuportável. Ele raspava suas feridas com pedaços de cerâmica, tentando, em vão, encontrar algum alívio. Ainda mantens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mesmo sua esposa, diante de tamanha miséria, não conseguia entender a paciência e a fé de Jó. Em meio ao sofrimento, ela o instigava a abandonar sua fé e aceitar a morte. Falas como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não aceitaremos o mal? Apesar de sua dor indescritível e do desespero à sua volta, Jó permaneceu firme. Ele não blasfemou contra Deus, nem amaldiçoou seu Criador. No silêncio de seu sofrimento, Jó continuou a lutar com suas perguntas, buscando um entendimento que parecia fora de alcance. Sua fé, porém, não vacilou. Ao ouvir sobre o sofrimento de Jó, 3 de seus amigos,
Elifaz, Bildade e Zofar, vieram de terras distantes para consolá-lo. Ao chegarem, não reconheceram o homem forte e próspero que um dia conheciam. Durante 7 dias e 7 noites, eles sentaram em silêncio ao lado de Jó, respeitando sua dor. Mas, quando finalmente falaram, suas palavras não trouxeram conforto. Eles acreditavam que tamanho sofrimento só poderia ser o resultado de algum pecado oculto. Aqueles que semeiam injustiça colhem desgraça. Quem, inocente, jamais pereceu? Jó, você deve ter cometido algum erro contra Deus para sofrer assim. Jó, já debilitado pela dor, ouviu com paciência as acusações. Mas ele sabia em seu coração que havia permanecido justo e fiel a Deus. Sua resposta veio com palavras de profunda tristeza. Tenho tentado viver de maneira justa. Ainda assim, minha alma está cheia de amargura. Eu clamo a Deus, mas Ele não me responde. O que fiz para merecer tal sofrimento? Elifaz, Bildade e Zofar continuaram, cada um apresentando seus argumentos, insistindo que Jó deveria confessar seus pecados. Eles acreditavam que a justiça de Deus não falharia. Aqueles que sofrem devem ter pecado. Deus não rejeita o justo. Se te arrependesses, certamente a tua sorte mudaria. Jó, reconhece teu erro. Mas Jó se recusava a aceitar as acusações. Ele sabia que sua dor não era resultado de algum pecado oculto, e desafiava a lógica de seus amigos. Eu sei que meu Redentor vive. E no final, ele se levantará sobre a terra. Mesmo que minha carne seja destruída, ainda assim, em meu corpo, verei a Deus. Apesar de não compreender as razões de seu sofrimento, Jó continuava a colocar sua esperança em Deus. Ele sabia que sua vindicação viria, mesmo que seus amigos não acreditassem. Após ouvir por muito tempo o debate entre Jó e seus amigos, um jovem chamado Eliú, que até então permanecerá em silêncio, não pôde mais conter suas palavras. Com respeito, mas também com firmeza, Eliú começou a falar, repreendendo tanto Jó quanto seus acusadores. Eu sou jovem, e vocês são mais velhos, por isso, me mantive em silêncio. Mas agora, ouvindo tudo que foi dito, percebo que a sabedoria não pertence apenas aos mais velhos. Permitam-me falar, pois estou cheio de palavras. Eliú repreendeu os amigos de Jó por não conseguirem dar uma resposta justa. Ele os acusou de apenas repetir as mesmas acusações, sem verdadeiramente entender os caminhos de Deus. Vocês acusam Jó de pecado, mas não conseguem provar que ele é culpado. Vocês falam, mas sem conhecimento. Deus não age de maneira injusta, seus caminhos são mais altos do que podemos compreender. Mas Eliú também dirigiu suas palavras a Jó, argumentando que ele, em sua angústia, falou coisas que não devia. Eliú acreditava que Jó estava errado ao questionar a justiça de Deus. Jó, você disse que Deus te trata injustamente, mas quem somos nós para julgar os planos de Deus? O Todo-Poderoso fala em sonhos e visões, mas o homem não o percebe. Talvez seu sofrimento seja uma disciplina para te corrigir e purificar. Eliú, cheio de fervor, continuou a defender a justiça e a sabedoria de Deus. Ele afirmava que o sofrimento não é sempre um castigo, mas pode ser uma forma de crescimento e de revelação da glória de Deus. Deus é grande, e não o podemos compreender. Ele faz grandes coisas que nós não podemos investigar. Jó, reconheça que, mesmo no sofrimento, Deus está no controle. Com suas palavras, Eliú apresentou uma nova perspectiva, que Deus, em sua sabedoria, usa o sofrimento não apenas como julgamento, mas como um meio de revelar sua soberania e amor. Depois de todo o debate entre Jó e seus amigos, e das palavras de Eliú, o próprio Deus finalmente falou a Jó. Mas ele não veio em voz calma ou serena. Deus apareceu no meio de um redemoinho, e suas palavras eram tão imponentes quanto sua presença. Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Deus não respondeu diretamente às perguntas de Jó, nem explicou o motivo de seu sofrimento. Ao invés disso, ele o levou a refletir sobre a vastidão e a complexidade da criação, algo que estava muito além do entendimento humano. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você entende. Quem lhe deu dimensões?
Quem a estendeu sobre um alicerce? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria. Com essas perguntas, Deus lembrava Jó de que a criação e a governança do mundo pertencem somente ao Criador. Seu poder e sabedoria são incompreensíveis para os mortais. Você consegue controlar as constelações, ou comandar o relâmpago. Você pode prover alimento para os leões ou observar o nascimento das cabras selvagens. Quem deu inteligência ao coração e sabedoria à mente? Jó, diante da imensidão do que Deus lhe mostrava, percebeu o quanto suas perguntas e queixas eram pequenas diante da grandiosidade e soberania de Deus. Ele, finalmente, reconheceu sua limitação e a grandeza divina. Eu sei que tu podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Por isso, me arrependo no pó e nas cinzas. A resposta de Deus não era uma explicação para o sofrimento, mas uma revelação de sua majestade. Jó, em sua humildade, finalmente entendeu que confiar em Deus, mesmo em meio ao sofrimento inexplicável, era o verdadeiro caminho para a paz. Depois que Jó humilhou-se diante de Deus, algo extraordinário aconteceu. Embora seus amigos tivessem acusado Jó injustamente, Deus os corrigiu, dizendo que Jó havia falado corretamente sobre ele. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como meu servo Jó. Agora, peguem 7 touros e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó. Ele orará por vocês, e eu aceitarei sua oração. Os amigos de Jó fizeram o que Deus ordenou, e quando Jó orou por eles, Deus aceitou sua oração e começou a restaurar tudo o que Jó havia perdido. E então, o que parecia impossível aconteceu. Deus não apenas restaurou a saúde e as posses de Jó, mas deu-lhe o dobro do que ele tinha antes. Bendito seja o nome do Senhor, que deu e tirou, e agora restaura. Deus é fiel em todas as coisas, e sua bondade nunca falha. Jó teve mais filhos e viveu muitos anos em paz. Ele viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração, e morreu em idade avançada, satisfeito e abençoado. A história de Jó nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está no controle. Sua sabedoria e seus planos vão além do que podemos compreender. No final, Jó não apenas foi restaurado, mas sua fé e sua esperança em Deus foram fortalecidas para sempre. A história de Jó é mais do que um simples relato de sofrimento e restauração. É um lembrete profundo da soberania de Deus, da nossa limitação em entender seus caminhos, e do poder da fé em tempos de adversidade. Mesmo quando a dor parece insuportável e as respostas são difíceis de encontrar, o exemplo de Jó nos mostra que o sofrimento faz parte de uma jornada maior. Uma jornada onde a confiança em Deus, independentemente das circunstâncias, nos conduz à paz e à restauração. O livro de Jó também nos desafia a pensar sobre como lidamos com as dificuldades e como enxergamos a ação divina em nossas vidas. Não são nossas circunstâncias que determinam nossa fé, mas a certeza de que Deus está presente, mesmo quando tudo parece incerto. Assim como Jó, somos chamados a confiar, a perseverar e a crer que, no final, Deus está no controle. Que, mesmo nas noites mais escuras, o amanhecer da graça divina sempre virá. E assim, a história de Jó nos ensina que, por mais que passemos por momentos de dor e sofrimento, a confiança em Deus pode nos levar a uma restauração maior do que jamais imaginamos. Jó, em meio à perda e aflição, encontrou a paz e as bênçãos de Deus no final de sua jornada. Se você aprendeu algo novo com a jornada de Jó, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e família. Histórias como essa nos lembram de manter nossa fé e confiança, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias bíblicas inspiradoras. E deixe um comentário abaixo. Qual foi a parte mais impactante para você na história de Jó? Obrigado por assistir, e que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.